Galera, beleza? Está na hora de mais um vídeo de eletromagnetismo e desta vez então iremos falar sobre as equações de Maxwell. Nesse vídeo, pessoal, eu procuro então apresentar cada uma das equações de Maxwell, tá? Inicialmente na forma integral, tudo bem, pessoal? E aí para cada uma das equações de Maxwell, eu vou mostrar para vocês aí alguns teoremas de cálculo vetorial e vou mostrar para vocês como transformar cada uma das 4 equações de Maxwell da forma integral para a forma diferencial. Eu acho que esse tipo de procedimento, tá, pessoal, é muito importante, né? E isso faz com que vocês entendam melhor o significado das equações de Maxwell, tudo bem? Bom, vamos começar então com a primeira equação de Maxwell, que é a chamada lei de Gauss da eletrostática, tá, pessoal? Ó, essa então, ó, é a lei de Gauss da eletrostática. Veja só, né? Como que ela funciona, você vai se lembrar, né? Toda vez que você tem então uma carguinha Q, se você colocar nessa carguinha aqui uma superfície fechada S, tá? Essa carguinha aqui, lembra, ela vai produzir um fluxo elétrico em cima dessa superfície S, tá? E aí o que a lei de Gauss, a primeira equação de Maxwell, nos diz, pessoal? Ela nos diz que o fluxo do campo elétrico, né, nessa superfície fechada, é exatamente igual à carga que está lá dentro da superfície, dividido então por ε0, tá? Essa então seria a primeira equação de Gauss na forma integral, tá, pessoal? Que eu chamei então de 1i, tá? Então, repetindo, né? O fluxo do campo elétrico produzido por uma carguinha, né, numa superfície fechada que envolve essa carguinha, é igual à própria carguinha sobre ε0, tudo bem? Então, essa é a forma integral da primeira equação de Maxwell, tá? Bom, só que aqui, pessoal, o que vai acontecer, né, gente? Aqui, a gente vai ter que fazer uso agora, né, de duas fórmulas muito importantes para a gente conseguir sair da forma integral e chegar na forma diferencial, que é a seguinte. Vamos lá. A primeira formulinha importante, pessoal, é o teorema da divergência, tá? O que o teorema da divergência nos diz? Ó, o teorema da divergência nos diz que o fluxo de um campo vetorial F, tá, numa superfície fechada, é sempre igual, pessoal, à integral de volume do divergente dessa função F, tá? Esse teorema da divergência, tá, pessoal, geralmente ele é apresentado nos cursos de cálculo vetorial, tá? E ele é muito utilizado na hora de você simplificar, né, alguns tipos de exercícios, tá? Por exemplo, né, às vezes vamos supor, né, uma certa situação pede para você calcular o fluxo de um campo vetorial numa superfície, aí o cálculo do fluxo é bastante complicado. Entretanto, né, o divergente daquele campo, né, é um divergente mais simples, e aí calcular uma integral de volume do divergente acaba se tornando muito mais simples do que calcular o fluxo diretamente, tá? Esse então é o teorema da divergência. Então a gente vai usar o teorema da divergência junto, pessoal, com a definição, lembra, de densidade de carga, tá? O que é densidade de carga, pessoal? O que é o ρ, lembra? É dq dv. Se você multiplicar aqui em cruz, né, e integrar dos dois lados, então a gente sabe então que a carga, né, é a integral tripla de ρ dv. Ou seja, a carga é a integral de volume, né, da densidade de carga, de ρ dv. Muito bem. Bom, agora, pessoal, fica muito simples, veja só. Ó, se você, então, né, aplicar, tá vendo, né, o teorema da divergência, vamos lembrar aqui, ó, aqui está a primeira equação de Maxwell, tá? O fluxo de E escalar dA é igual aqui sobre ε0. Bom, no lugar do fluxo de E escalar dA, pessoal, a gente troca isso, ó, pelo teorema da divergência, a gente troca isso pela integral de volume do divergente de E, tá? dV. Igual, e no lugar de Q sobre ε0, a gente troca por 1 sobre ε0 vezes o próprio Q, onde o Q é a integral de volume de ρ dV. Tá vendo, pessoal? Bom, agora o que acontece, né, pessoal? Pegando esse 1 sobre ε0 e jogando lá dentro, né, dessa integral tripla, pessoal, fica simples, ó. Como aqui nós temos duas integrais triplas, né, duas integrais de volume que são iguais, isso só vai acontecer, né, pessoal, se os integrandos forem iguais, ou seja, isso só vai acontecer se o divergente de E for igual a ρ sobre ε0, tá? Então, com isso, então, nós chegamos, veja, na nossa equação, né, na nossa primeira equação de Maxwell, tá? Na forma diferencial, tá ok, pessoal? Gente, ó, olhem para essas duas equações, tá vendo? Ó, tá? Elas são duas formas diferentes de você representar a mesma coisa, tá? Em algumas situações é mais útil você usar essa formulação, em algumas situações é mais útil utilizar essa formulação, tá vendo? Mas é importante você perceber, tá? E saber sair de uma formulação e chegar na outra, tá? Então essa aqui é a nossa equação 1i, essa aqui é a nossa equação 1i, essa aqui é a nossa equação 1d, tá? Bom, de forma semelhante, pessoal, nós temos também a lei de Gauss do magnetismo, tá?
O que diz a lei de Gauss do magnetismo? Bom, pessoal, essa é simples, lembra? Todo mundo conhece, né? A lei de Gauss do magnetismo diz simplesmente o seguinte, olha. Se você pegar uma superfície gaussiana e colocar ao redor de um ímã, né? De uma fonte de campo magnético, tá? O que vai acontecer, pessoal? Né? No caso de cargas, você pode ter carga positiva e negativa isolada, né? No caso de ímã, não. No caso de fontes de campo magnético, você sempre vai ter o norte junto com o sul, tá vendo? Ó? Então o que acontece? Ó, as linhas de campo aqui do norte, tá vendo só? Saem. As linhas de campo do sul, tá vendo? Elas entram, tá? Então toda vez que você calcular o fluxo aqui, ó, o que vai acontecer, pessoal? O mesmo número de linhas de campo que sai está entrando, ou seja, o fluxo sempre vai ser zero, tá? Ou seja, o fluxo de B, o fluxo, né, do campo magnético ao redor de uma superfície fechada, né, que envolve uma fonte de campo magnético, é sempre zero, tá? Ou seja, isso significa o quê? Não existem monopolos magnéticos, tá? Essa aqui é a nossa equação 2I, é a equação de Gauss para o magnetismo, tá? Bom, pessoal, basta você usar então, né, o que a gente viu agora há pouco, lembra? Basta você usar o teorema da divergência, né, do lado esquerdo, tá, pessoal? E do lado direito vai continuar sendo zero mesmo, né? Não vai precisar fazer nada, e aí você vai chegar então que o divergente de B também é zero, tá, pessoal? Então essa aqui é a nossa equação de Maxwell 2 na forma integral, essa aqui é a nossa equação de Maxwell 2 na forma diferencial. Bom, pessoal, continuando agora, né? Vamos passar então para a nossa terceira equação, a nossa terceira equação fundamental de Maxwell, tá, pessoal? Que é a famosíssima lei de Faraday, tá, pessoal? O que a lei de Faraday diz, né? Vamos lembrar então. Então imagine que numa região aqui nós temos um campo magnético, tá, pessoal? Nessa região que tem esse campo magnético, a gente pega e traça uma linha fechada aqui assim, tá vendo, tá? E aí a lei de Faraday, pessoal, diz o seguinte, olha só. Você calcula o fluxo desse campo magnético, tá, pessoal? Né? E aí você calcula a derivada em relação ao tempo desse fluxo. Aí, pessoal, isso, tá, pessoal, com o sinal trocado, né, é a integral de linha, né, é a circulação do campo elétrico, né, nesse caminho fechado aqui, ó. Ou seja, pessoal, toda vez que o fluxo magnético, né, variar com o tempo, tá, você vai ter, então, automaticamente um campo elétrico aparecendo, tá ok? Essa, então, é a nossa terceira equação de Maxwell na forma integral, né, que é a famosa lei de Faraday, tá? Não se esqueça, pessoal, desse sinal de menos, tá, pessoal? Esse sinal de menos, lembra, é a famosa lei de Lenz, tá? Ou seja, é aquela lei que diz que o campo elétrico, né, que vai aparecer, pessoal, lembra, né? Ele tem que ser tal que ele vai se opor às causas que lhe deram origem, tá? É a lei de Lenz, então a lei de Lenz aparece como esse sinal de menos aqui na lei de Faraday, tá? Bom, pessoal, agora para nós sairmos, né, da lei de Faraday, da forma diferencial, né, e chegar na lei de Faraday na forma integral, pessoal, nós vamos ter agora que apelar para o teorema do rotacional, tá? Vamos lembrar então, né? Como é o teorema do rotacional? Vamos lembrar. Ó, a circulação de um campo vetorial F numa linha fechada, tá, pessoal? Tá aqui, ó, né, numa linha fechada, é sempre igual ao fluxo do rotacional desse campo vetorial, né, na área associada a essa curva fechada. Tudo bem, pessoal? Esse é o teorema do rotacional, tá? Bom, fazendo uso, então, do teorema do rotacional, tá? O que nós vamos fazer, então? Nós vamos trocar, então, aquela integral de linha, né, a circulação de E, nós vamos trocar, então, pelo fluxo do rotacional de E, tá? Isso aqui, então, vai ser igual a menos a derivada em relação ao tempo do fluxo do campo magnético, certo? Do fluxo do campo magnético. Muito bem. Bom, só que, pessoal, lembra? Só que agora, né, nós vamos fazer o seguinte, ó, nós vamos pegar agora essa derivada aqui em relação ao tempo, tá? E vamos enfiar ela dentro dessa integral. Aqui o que acontece, pessoal, como essa derivada vai entrar aqui dentro, tá? Como o B pode depender, tá? Não só de tempo, mas de outras coordenadas, tá? Então essa derivada aqui, né, que antes era uma derivada simples, passa a ser uma derivada parcial, tá? Ela entra aqui dentro do fluxo, tá? Bom, então aqui nós temos aqui, veja pessoal, duas integrais de superfície, né? Idênticas, tá certo, né? Então para que elas sejam idênticas, né? Os integrandos também vão ter que ser iguais, ou seja, o rotacional de E vai ter que ser igual a menos del B del T, tá, pessoal? Essa então é a nossa terceira equação de Maxwell, né? Na forma diferencial, tá? E finalmente, pessoal, vamos agora então dar uma olhada, né? Na nossa última equação de Maxwell, tá, pessoal? Que é a lei de Ampère. Vamos lembrar, pessoal, veja, pessoal, a lei de Ampère, tá? Antes da correção do Maxwell, né? A lei de Ampère era só isso aqui, tá certo? Ó, ou seja, né? A circulação do campo magnético
é igual a μ0 vezes I, ou seja, né, imagine que você tem aqui um fio passando corrente, tá? Se você então traçar uma curva fechada envolvendo esse fio, a circulação do campo magnético produzido pela corrente vai ser proporcional, né, à corrente que está dentro dessa curva fechada, tá, pessoal? Essa aqui é a famosa lei de Ampère, tá? O que o Maxwell verificou, então? O Maxwell verificou, pessoal, que além da corrente elétrica, né, produzir campo magnético, tá, pessoal? Variações do fluxo elétrico também produziam campo magnético, tá? E aí, então, o Maxwell somou mais um termo aqui, pessoal. Além do μ0i, nós vamos ter também o μ0 ε0 derivado em relação ao tempo do fluxo elétrico, tá, pessoal? Né? Então, essa é a nossa quarta equação de Maxwell, tá, pessoal? Que a gente chama de lei de Ampère-Maxwell, tá, pessoal? É a lei de Ampère com a correção feita pelo Maxwell. Tudo bem, pessoal? Tá? Inclusive, tá, galera? Ó, inclusive, tá, pessoal, esse termo aqui, ó, tá? Esse termo aqui, ó, ε0, derivado em relação ao tempo do fluxo elétrico, tá? Isso aqui o pessoal chama de corrente de deslocamento, tá? Enquanto que esse μ0i, esse i aqui é a corrente de fato mesmo, né? A corrente devida ao movimento de elétrons mesmo, tá? Bom, agora aqui, pessoal, para nós chegarmos a outra forma, nós vamos ter que apelar agora para a definição de densidade de corrente, tá? O que é o J? O que é a densidade de corrente? É dI dA. Então a corrente elétrica, né, pessoal, é a integral dupla, né? É a integral dupla de JdA, tá? A corrente elétrica é sempre a integral dupla, né? É o fluxo, tá, pessoal, de J, né? É o fluxo de J. Então, pessoal, vamos usar, então, a seguinte substituição. Veja, no lugar, então, né, da circulação de B, a gente coloca, então, o fluxo do rotacional de B, tá? Lembra? É o teorema do rotacional, tá? Aqui nós ficamos com μ0. No lugar do I, a gente coloca, então, o fluxo de JdA, mais... E aqui nós ficamos com μ0 ε0, jogamos esse ddt lá dentro da integral, tá, pessoal? A derivada simples vira a derivada parcial, né? E aí, né, pessoal, juntando tudo isso, tá vendo aqui, ó, juntando, né, essas duas integrais de superfície numa integral só, como dos dois lados nós temos duas integrais de superfície, então, para que elas sejam iguais, os integrandos também têm que ser iguais, ou seja, rotacional de B é igual a μ0j mais μ0 ε0 del E del T, tá, pessoal? Então essa é a nossa quarta equação, né? A nossa quarta equação de Maxwell na forma diferencial. Bom, pessoal, então é isso, tá? Espero que tenham gostado, tá? Esse vídeo, então, foi muito interessante porque ele revisou, né, o funcionamento das quatro equações fundamentais de Maxwell, tá? E também revisou também como sair da forma integral e chegar na forma diferencial, tá, pessoal? Espero que tenham gostado. Tá? Um grande abraço a todos e um beijo no seu coração.